Meu nome é Marcondes Figueiredo, eu sou angiologista e exerço a minha profissão em clínica privada na cidade de Uberlândia. Eu gostaria inicialmente de parabenizar o Fórum Vascular pela atitude de divulgar o conhecimento médico no WhatsApp, que é uma ferramenta sensacional, e com casos clínicos, e a ideia de palestras também no YouTube. Hoje nós viemos aqui falar de escleroterapia com espuma na doença varicose. Nós consideramos que a escleroterapia com espuma você teria que sair da sua zona de conforto, que é a escleroterapia convencional, que a gente já está acostumado com ela. Escleroterapia com líquido, com glicose. A terapia, ele é um assunto de tal importância que ele nunca deve ser banalizado. É um procedimento médico que requer cuidado e muito conhecimento. E é um procedimento difícil de ser executado. Né? Para o paciente é muito simples, ele deita ali na maca e quer que o médico faça a aplicação para aquela veia desaparecer. A gente sabe do grau de dificuldade. Quando você começa a estudar sobre escleroterapia, e técnicas e tudo, você imagina a dificuldade que é, porque você sabe que nem em todos os casos a gente consegue aquele sucesso que a gente deseja. E o procedimento tem uma curva de aprendizado, e essa curva de aprendizado nem tudo é tão bonito como essa imagem que nós vimos aí, da veia ficar branquinha, limpar e aquilo desaparecer. Nós sabemos que quando a gente faz uma escleroterapia, como nesse caso dessa paciente, que ela me procurou, aqui a foto com 5 meses, muito bonita, mas você vê que essa paciente ela desenvolveu flebite, eu tive que fazer várias drenagens, né, com micropunções, e em 45 dias haviam hipercromias, e apenas com 5 meses que nós fomos adquirir. Então o resultado não é imediato. Aquela veia que desaparece na hora e o paciente fica encantado, a gente sabe que aquela veia vai dar trabalho no futuro. E a curva de aprendizado é muito importante. Aqui, só para ilustrar, infelizmente não é um colega angiologista, é um clínico. Ele fez aplicação com polidocanol a 3% em varizes reticulares e desenvolveu úlcera no paciente. E você deve mostrar ciência para o paciente, mostrar que você domina o método, você tem conhecimento, porque o método é do angiologista, o método é nosso. Nas indicações da escleroterapia e dos tratamentos para varize, nós temos do CEAP2 ao CEAP6. Você observe que são pacientes completamente diferentes, apesar da doença ser a mesma. Então eu não acredito que um tratamento resolva tudo desses pacientes. Então, para mim, a gente não pode utilizar uma técnica só para todos. O cirurgião vascular tem que ter várias opções de tratamento para esse paciente venoso. Na telangiectasia, nós usamos a glicose, tradicionalmente, e tem colegas que associam laser, tem colegas que misturam glicose com polidocanol, tem colegas que misturam glicose com etamolim, então é muito eclético esse tipo de procedimento, mas eu não faço espuma em microvarize. Na varize reticular, eu indico espuma, mas com a ressalva da mancha, né? É o grande problema. Você fala em espuma em reticular, todo mundo fala, mas vai manchar. A gente sabe que a mancha, em até 30% dos pacientes que a gente trata com varize reticular, pode manchar. Um caso clínico como esse, você tem aqui uma microvarize, mas ela tem uma nutrícia, em que nós acabamos fazendo espuma. É um paciente de curso, foi aluno que fez a espuma, e mostrando aqui que a gente tem que drenar com 8 dias, mostrando onde está vermelho não foi bem drenado, onde está preto é que foi bem drenado. E aqui o pós-tratamento com 40 dias, aqui com 90 dias, aqui mostrando o pós-tratamento, essa mancha desaparece espontaneamente, né, demora aí até 6 meses, mas ela desaparece, né, e aqui mostrando o paciente totalmente livre da mancha e sem a microvarize, aquela microvarize alimentada pela nutrícia que ele tinha atrás da perna, você só complementa aqui com glicose. Outro caso clínico é uma reticular grande na face posterior do oco poplito, que é muito comum esse paciente,
É uma paciente que nós fizemos a drenagem com micropunção e o resultado tardio foi bom. Aqui mostrando os 4 momentos do tratamento. O outro caso clínico é um caso que a espuma tem uma indicação maravilhosa. Observe aqui o imediato da espuma. E aqui com quase um ano pós-tratamento, com um resultado muito bom. Aqui uma paciente que eu fiz questão de trazer, porque foi uma complicação de uma atadura inelástica. Uma paciente que fez espuma numa varize reticular associada com glicose, e ela não tirou a faixa e ficou com esse aspecto aqui, dando tiras equimóticas pelo trauma da atadura no joelho. Aqui mostrando o resultado, os resultados finais, aqui o paciente com atadura, ela não seguiu as orientações, e mostrando aqui o resultado dela, que ficou razoável, não ficou aquele resultado maravilhoso. Aqui só para título de ilustração, uma paciente minha, uma mini cirurgia, como eu tenho o hábito de fotografar tudo, é um paciente de 13 anos de evolução. Observe que a foto médica tem que ter data, se essa foto não tivesse data a gente poderia pôr qualquer época nela, mas ela tem a data impregnada. Aqui depois da mini cirurgia, 3 anos depois, um resultado espetacular. E aqui 13 anos depois, em 2016, também com um bom resultado. No paciente CEAP3, eu uso a espuma eventualmente. Não é a minha opção de escolha o tratamento com espuma paciente CEAP3, 2 e 3, porque eu acho que mancha muito e os resultados não são tão duradouros. Esse paciente eu gosto mais de cirurgia ou endolaser ou radiofrequência. Nesse caso aqui é um exemplo de uma espuma que eu fiz com hipercromia. Aqui é um paciente que eu tratei há 8 anos atrás, há mais tempo, né, mas aqui eu tenho evolução de 8 anos, com uma espuma 3%. Aqui mostrando ela em 2003, em setembro de 2003, mostrando a grande colateral, que era associada a uma perfurante aqui na perna, e que nós usamos uma concentração só, para o pé e para a perna. Por pura inexperiência, isso tem 13 anos, né? E observem aqui as várias úlceras que ela desenvolveu nessa região, mas o resultado aqui foi maravilhoso. Observe que o resultado no ano seguinte, a paciente ficou muito satisfeita, e ela, 9 anos depois do procedimento, mostrando uma outra colateral associada. Ela não quis mais fazer tratamento com espuma, mas o pé dela é impecável, muito bom, sem aquelas inúmeras varicosidades que ela tinha no pé. Que ela 8 anos depois e 4 meses depois. Nesse grupo de pacientes, que é o CEAP avançado, é onde eu acho que a espuma tem mais indicação. Aqui é um artigo nosso onde a gente afirma que a espuma vai onde o bisturi não consegue ir. Um artigo publicado em 2009 no European Endovascular Surgery. A realidade no Brasil do paciente com úlcera é o paciente andar com aquele paninho na perna, e a grande sacada foi o ultrassom. O ultrassom é um aparelho que ele mostra os vasos com muita facilidade. É um aparelho que eu acho que todo angiologista teria que dominar a técnica. No futuro bem próximo, nós todos vamos ter um ultrassom, ele vai substituir o nosso estetoscópio, né? Antigamente era o Doppler, hoje é o ultrassom, né? E pasmem, nesses pacientes aqui, todos são CEAP varizes primárias, todos são passíveis de tratamento. Antigamente a gente não fazia, não tinha muito hábito de fazer ultrassom em paciente com ferida na perna. Eu trato esses pacientes de 3 maneiras. Ou eu injeto a espuma guiada pelo ultrassom no tronco da safena, o polidocanal sempre a 3%, ou eu punciono a colateral com butterfly, ou eu faço a crossectomia com injeção de espuma retrógrada, ou eu associo ao tratamento cirúrgico. No caso da espuma ecoguiada por duplex em colateral, é aquela técnica tradicional onde a gente punciona com agulha e joga a espuma, ou pode puncionar com abocate, deixa o abocate aí dentro e depois que injeta a espuma. Isso vai da habilidade do profissional que está executando o método. Aqui eu tenho esse paciente que eu fiz escleroterapia nele há 4 anos, mostrando a cartografia dele, uma perfurante na coxa, a safena, mostrando uma grande úlcera. Esse paciente foi feita uma punção ecoguiada com injeção de espuma à base de polidocanol a 3%. O tronco sempre eu uso 3%. Aqui mostrando a úlcera cicatrizada, isso foi em 2010, em junho de 2010.
Só que esse paciente, em junho de 2013, voltou. Eu coloquei esse caso de propósito porque as recidivas das minhas úlceras começam a ocorrer a partir do segundo ano. Eu tenho bastante paciente recidivando e ao longo do tempo ela vai acabar recidivando. São raros os casos, são poucos os casos, raros eu não digo, que não recidiva de jeito nenhum. Vocês que vão fazer o método ou que fazem o método, vocês podem observar isso na prática. A doença não para. Nessa fase a doença é muito intensa, então ela recidiva. Aí no caso de recidiva, o que a gente faz? Repete a espuma e cicatriza de novo. Então, ó, aqui ele tinha recidiva, cicatrizou, né? Então aqui mostrando o ultrassom com os pontos de refluxo nas colaterais, a safena aberta, e mostrando aqui a úlcera, fez espuma, cicatrizou, reabriu a úlcera, fez espuma de novo, cicatrizou. Esse aqui é um outro paciente com 57 anos, masculino, portador de uma úlcera perimaleolar enorme, que causava um transtorno para ele, onde ele sentava, formava uma poça de secreção, ou seja, a qualidade de vida dele e a convivência familiar estavam ficando impraticável. Ele nos procurou com uma safena de 9 milímetros, nós fizemos punção ecoguiada, com injeção de polidocanol, a gente injeta no máximo até de 8 a 10 ml de espuma à base de polidocanol, nunca mais do que esse volume, e a gente só reinjeta naquele vaso, se houver necessidade, 30 dias depois. A gente entende que a espuma tem que trabalhar durante um mês, para depois, se houver necessidade, a gente reinjetar de novo. Então esse paciente houve uma granulação excelente, uns 180, 270, um ano, aqui mostrando outro ângulo dele, o paciente em pé, mostrando que houve uma boa granulação desse paciente, aqui 60 dias, aqui 180, 270, e aqui o paciente já usando uma compressão elástica, que é o kit úlcera da Selecta. Eles conseguem fazer um tornozelo com um tamanho, aqui no caso é o tornozelo número 11, e a panturrilha dele, salvo engano, é número 8. Ele usa 2 peças de meia e consegue ter uma qualidade de vida maravilhosa em relação ao que ele tinha anteriormente. Aqui a crossectomia, eu faço a crossectomia em safenas de grosso calibre, eu não dou um número para isso, né? Todo mundo me pergunta, com quantos milímetros você liga a safena, o ósseo da safena? Depende. Às vezes eu ligo com 10, às vezes eu ligo com nunca menos de 10, 10, de 9. Eu sempre observo o perfil do paciente e o calibre da safena e o refluxo. Porque eu não acho que a espuma consegue fechar uma safena de 12, 14, 15, 16 milímetros. Então eu tenho praticado essa técnica já há um bom tempo. A gente faz isso com anestesia local, o paciente vai para o hospital, fica 2 horas e vai embora para casa, que a gente usa uma atadura inelástica ou de baixa elasticidade para poder fazer o enfaixamento da perna do paciente. Aqui é demonstrando que eu esqueletizo todo o ósseo da safena, eu ligo todas as colaterais, né, e injeto a espuma para baixo com um catéter, número 8. Eu posiciono ele até a região do joelho e injeto a espuma. Então eu tenho tido resultados maravilhosos, como esse aqui que você está vendo. Aqui, para exemplificar, uma paciente que eu tratei há 69 meses atrás, eu fiz uma punção ecoguiada nela, ela tinha uma úlcera em 2005, né? Observa a data aqui da foto, em 2005, e isso em março, e em julho de 2005 cicatrizou a úlcera, aqui é com a úlcera cicatrizada, só que em 2011, né, fevereiro, ela recidivou a ferida, e observa que a safena estava aberta, que é onde eu fiz a micropunção. Eu fiz a crossectomia com espuma, foi feita a crossectomia, a úlcera fechou novamente. Então, nesse caso dessa paciente, eu fiz punção ecoguiada em 2005 e em 2011 eu fiz crossectomia, porque eu entendi a necessidade de fazer, que a úlcera não ia cicatrizar. Finalmente aqui eu associo ao tratamento cirúrgico. Como que eu faço isso? Em casos selecionados, né, como essa paciente aqui, ela tinha uma perfurante aqui atrás da perna e uma região de dermatofibrose muito importante aqui, que eu provavelmente não tinha como bater o bisturi nesse lugar. Então o que eu fiz? Eu liguei a perfurante e joguei dentro dessa veia aqui a espuma, e a espuma penetrou em toda essa região. Observe
ela aqui no dia 10 de julho de 2013 e no dia 14 de agosto de 2013. Um mês depois, olha que resultado fantástico que essa paciente teve com a remissão da varize colateral aqui, mostrando aqui. Só que essa paciente, até hoje, ela não conseguiu cicatrizar a úlcera. Aliás, da minha experiência, que eu trato pelo menos 1 ou 2 pacientes desses por semana, eu não consigo fechar, em média, 18% dos pacientes que eu trato, eu não fecho a ferida deles. Ou seja, eu não consigo cicatrizar toda a úlcera que cai para eu tratar com espuma. 18% delas ficam abertas ou pequenas aqui, né? O paciente usando meia, como essa paciente aqui foi usar meia, vocês vão observar aqui, ela tinha uma úlcera no dorso do pé, teve um resultado aí, ela está usando uma meia, aqui a gaze, protegendo a ferida, né? Aqui ela reabriu e ela vai no consultório, eu não consigo achar nenhuma varize ou perfurante vinculada a essa veia, já fiz ultrassom aqui várias vezes, ela frequenta o meu consultório com bastante, né? Então aqui está essa paciente. Então, indicações de tratamento. Essa caso aqui de reticular com microvarize em casos selecionados, CEAP3 eu uso com muita restrição, e onde eu uso largamente é o CEAP4, 5 e 6, que eu acho que é onde a espuma veio para fazer a diferença. Em relação à complicação, as mais frequentes é a tromboflebite e a hipertensão, a hiperpigmentação, desculpa. O tromboembolismo pulmonar eu felizmente nunca tive, não sei se pelo volume de espuma que eu injeto ou pela compressão inelástica que eu uso. Aliás, por falar em compressão inelástica, eu uso uma atadura de baixa elasticidade, eu uso a atadura da Atamed, chama Ata Ideal, uma atadura colorida, ela é aderente, o paciente gosta, tem de várias cores, ou eu uso também a Atalaste, que é uma atadura marrom, todas de baixa elasticidade, porque eu acredito na contenção inelástica, porque a atadura inelástica não faz compressão, faz contenção. Quem faz compressão é a atadura elástica ou meia. Aqui mostrando uma das complicações, onde a gente forma às vezes nas pulsões ecoguiadas lagos com escleros, né, que o paciente queixa bastante dor, fica dolorido. A gente faz a aspiração, quando detecta aquilo pelo ultrassom na palpação, para resolver o problema da tromboflebite química, né? E aqui, para finalizar, um caso de uma úlcera isquêmica que eu tive, por uma injeção de polidocanol, aqui está errado, não é 3%, é 1%, que eu fiz numa pré-tibial na perna da paciente. Essa paciente, 1 ano no meu consultório. Aliás, só no meu não, ela visitou mais 2 ou 3 colegas na cidade, se queixando dessa úlcera, que ela é muito dolorosa, nada faz cicatrizar. Eu usei toda a farmacopeia de pomada, de curativo que você possa imaginar, ela chegou nesse aspecto aqui 6 meses depois, e não dá trégua. Paciente úlcera de pós-escleroterapia, quem já teve, é terrível, elas são terríveis, felizmente desse tamanho foi só essa que eu tive, e houve a cicatrização. Para finalizar, os estudos clínicos, o primeiro estudo brasileiro de escleroterapia com espuma é nosso, é uma série de casos, eu publiquei isso no Jornal Vascular Brasileiro e apresentei no Encontro São Paulo. Até prêmio eu ganhei na época, acho que o 2º lugar. Aqui mostrando também a minha tese de doutorado, que eu fiz por orientação do professor Fausto. Ele que deu a dica de fazer só CEAP5, é um estudo comparativo de paciente cirúrgico com paciente microespuma, num follow-up de 6 meses, aliás, é o único estudo randomizado da América Latina, né? E a gente é muito citado em vários guidelines sobre espuma no mundo inteiro, vocês podem procurar, o número de citação é muito alto, né? Esse é o trabalho que está publicado no European Journal. A gente foi muito feliz com essa publicação, é um trabalho útil, né, que ajudou e que é muito citado. Aqui um capítulo de um livro europeu, aqui livros, né, um que eu traduzi, que é o Escleroterapia com Espuma, e o outro capítulo do Maffei, do qual eu tenho um capítulo, já é a 2ª edição que eu tenho capítulo de espuma, o professor Maffei me convidou para escrever, e com muita honra eu participo desse livro. Aqui é um artigo meu sobre o follow-up tardio do polidocanol em paciente com úlcera,
Eu fiz de 35 pacientes, num acompanhamento até 68 meses, com variáveis duplex, cicatrização e score clínico. Aqui, para vocês entenderem, é o Kaplan-Meier, que ele vem aqui bem, quando ele começa a cair aqui, são as úlceras reabrindo, né? A maioria das úlceras reabre nessa fase aqui, ó. Se você for ver nessa fase aqui, descer a linha, é entre 20 e 30 meses. Foi aquilo que eu falei. As minhas úlceras começam a reabrir a partir do segundo ano de tratamento. E à medida que o tempo passa, vocês observam aqui pela curva, as úlceras vão reabrindo. Isso é o que acontece na minha clínica e eu acredito também que irá acontecer, que acontece na clínica de vocês também. A doença não para. E para mim, nessa fase, do CEAP 4, 5 e 6, a doença é muito agressiva, né? Aqui a recorrência, então, nesse trabalho de úlcera foi até 48 meses, né? As safenas praticamente todas reabriram, 70% eu tive reabertura da safena, então nem todas as safenas, são poucas as safenas que fecham completamente e viram a fita, né? Então era isso que eu tinha que falar, eu gostaria de agradecer a oportunidade e estamos aqui à disposição. Muito obrigado.